O líder chinês Xi Jinping poderia ter perdido completamente o controle das forças armadas do país. Isso é o que indicam denunciantes e analistas. Conforme as tensões aumentam cada vez mais no alto escalão do Partido Comunista Chinês, novas evidências vêm à tona de que Xi Jinping não somente poderia estar perdendo o poder, como poderia ter perdido completamente a sua liderança das Forças Armadas. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir essas evidências que apontam para uma perda de poder de Xi Jinping e vamos também conferir a análise de alguns especialistas sobre o caso. Em episódios anteriores aqui do canal eu já tinha trazido para vocês alguns fatos destacando que Xi Jinping estaria perdendo poder dentro do Partido Comunista Chinês. No entanto, agora alguns denunciantes e analistas de China têm trazido à tona alguns fatos que apontam que Xi Jinping poderia ter perdido a sua liderança da Comissão Militar Central. A Comissão Militar Central é o órgão do Partido Comunista Chinês que supervisiona e cuida de todo o setor militar do país. E de acordo com eles, Xi Jinping teria sido retirado do poder pelo seu principal rival, Jiang Youxia. Jiang Youxia é o vice-presidente da Comissão Militar Central e é uma pessoa que nos últimos tempos tem tido vários atritos com Xi Jinping. Alguns analistas têm apontado que o principal ponto dessas disputas de poder entre Jiang Youxia e Xi Jinping seria principalmente porque Jiang Youxia era contra essa invasão de Taiwan que tem sido planejada por Xi Jinping e também tem muita questão de que nos últimos tempos Xi Jinping tem concentrado muito poder. Então, geralmente o que acontece é que Xi Jinping dividiria o poder com outras pessoas dentro do Partido Comunista Chinês. Mas por conta dessa centralização do poder, algumas pessoas dentro do partido nos últimos tempos estavam se virando contra Xi Jinping. Eu vou trazer aqui para vocês alguns fatos novos que apontam para essa perda do poder e possível substituição de Xi Jinping na liderança das Forças Armadas do país, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Um desses pontos é que supostamente Xi Jinping teria sofrido um derrame no final do ano passado, e por conta disso ele teria perdido bastante poder dentro do Partido Comunista Chinês. Se você não sabe do que eu estou falando, eu fiz um outro vídeo aqui no canal trazendo detalhes sobre esse derrame de Xi Jinping com análises de especialistas sobre o caso. Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora, seguindo para essa questão dos pontos do enfraquecimento do poder de Xi Jinping, além dessa questão do derrame, alguns fatos chamaram atenção. Como, por exemplo, o fato de Xi Jinping ter comparecido em alguns eventos bem importantes sem a companhia de altos funcionários do Partido Comunista Chinês que geralmente acompanham Xi. Além disso, ele desapareceu por 2 semanas este ano, de 20 de maio a 4 de junho. E quando ele reapareceu em público no dia 4, foi para uma visita do chefe de Estado da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Só que acontece que durante essa visita, outro ponto que chamou bastante atenção foi que eles não se reuniram onde geralmente essas reuniões acontecem, que é no Grande Salão do Povo. Eles se reuniram, então, em uma sala comum. Além disso, durante essas 2 semanas que Xi desapareceu, a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, publicou menos reportagens com Xi Jinping na capa. E claro, tudo isso pode parecer pequeno para a gente, mas no entanto, diante da estrutura milimetricamente organizada do Partido Comunista Chinês, nada foge ao controle. Se algo difere do padrão, se algo é incomum, tudo isso pode significar alguma coisa. Só que um dos pontos que tem mais chamado a atenção nem são esses pontos que eu trouxe à tona aqui para vocês, mas é o fato de que vários aliados de Xi Jinping, nos últimos 2 anos principalmente, têm sido retirados do partido. Essa questão de expurgos é algo muito presente no governo de Xi Jinping. Desde que ele subiu ao poder em 2013, ele tem feito uma limpa e retirado vários aliados de facções adversárias da sua, principalmente pessoas aliadas ao ex-líder do Partido Comunista Chinês Jiang Zemin. Só que acontece que desde o final de 2023, o padrão tem mudado um pouco. Isso porque as pessoas que estavam sendo retiradas do poder não eram mais adversários de Xi Jinping, mas muitas vezes seus aliados. Aliados esses que Xi Jinping demorou anos para colocar no poder. Por isso, claro, começaram a surgir especulações de que Xi Jinping poderia estar perdendo o poder. Eu quero trazer aqui para vocês algumas dessas pessoas, alguns desses aliados próximos de Xi Jinping que nos últimos tempos ou desapareceram ou foram retirados do poder. Uma dessas pessoas é He Weidong, o segundo vice-presidente da Comissão Militar Central.
A estrutura da Comissão Militar Central funciona da seguinte maneira: a gente tem Xi Jinping como líder supremo das Forças Armadas, em segundo lugar, a gente tem Jian Youxia, esse que muitos têm apontado que teria tomado o lugar de Xi Jinping nas Forças Armadas, e por terceiro, a gente teria o segundo vice-presidente da Comissão Militar Central, que é o He Weidong. He Weidong era muito próximo de Xi Jinping, inclusive ele era a pessoa que teria sido apontado por Xi Jinping para liderar toda essa questão de um desenvolvimento militar para atacar Taiwan. Só que acontece que desde o dia 11 de março ele simplesmente desapareceu. A gente tem várias especulações, várias pessoas trazendo informações de dentro da China. Algumas delas apontam que ele teria se matado, outros que ele teria, na verdade, só sido retirado do poder e seu desaparecimento seria por conta disso. No entanto, até agora nós não temos nenhum tipo de confirmação. Mas realmente a retirada de um aliado tão importante de Xi Jinping tem trazido à tona algumas especulações quanto a isso. Outra dessas pessoas era Miao Hua. Miao Hua era chefe do departamento político da Comissão Militar Central, ou seja, o seu principal trabalho era garantir que as forças armadas do país estivessem alinhadas ideologicamente com Xi Jinping. E se a gente fala da questão de uma invasão a Taiwan, esse alinhamento ideológico seria essencial, porque a gente tem algumas informações de que dentro do exército muitas pessoas não queriam invadir Taiwan, principalmente soldados. Por isso eles estavam trabalhando muito nessa questão de um treinamento ideológico dentro das Forças Armadas. Então, claro, quando a gente teve a expulsão de Miao Hua da Comissão Militar Central, tudo isso chamou muito atenção, porque um dos principais objetivos atualmente de Xi Jinping tem sido a questão de unificar Taiwan à força. Por isso, a retirada de pessoas que estavam diretamente ligadas a fazer com que essa invasão se tornasse possível, claro, começou a chamar bastante atenção. Além disso, no início deste mês, a gente teve o anúncio da morte de Xu Zhiliang. Xu Zhiliang é o ex-vice-presidente da Comissão Militar Central e um aliado muito próximo de Xi Jinping. Só para a gente ter uma ideia, ele foi uma das pessoas que ajudou Xi Jinping a reestruturar as Forças Armadas no início do seu mandato. Só que acontece que a forma como o anúncio da sua morte aconteceu e também a forma como a cerimônia de despedida dele aconteceu tem chamado bastante atenção de alguns analistas e denunciantes da China. Um dos pontos principais é que, geralmente, essas cerimônias, os enterros que acontecem de altos funcionários do Partido Comunista Chinês, eles tendem a ser eventos muito grandes e, principalmente, eles sempre têm a presença de altos funcionários do Partido Comunista Chinês. Mas desta vez não foi o que aconteceu. Uma das pessoas que chegou a comentar sobre isso foi o Zhao Longjian. O Zhao Longjian, ele era um jornalista dentro da China que precisou, acho que foi em 2020, ele precisou fugir de dentro da China porque ele tinha trazido à tona alguns fatos que o Partido Comunista Chinês não gostou e começou a perseguir ele. Por isso ele fugiu para os Estados Unidos e desde então ele tem trazido várias notícias de dentro da China e com o tempo todas acabaram se comprovando serem verdade. Por isso ele acaba sendo um jornalista com bastante credibilidade que traz notícias de dentro da China. Ele comentou sobre essa cerimônia, sobre este enterro de Xu Zhiliang. Ele disse o seguinte, abro aspas. Não houve cerimônia pública de alto nível, nem nenhum membro do Comitê Permanente da Comissão Militar Central expressando pessoalmente condolências. Em vez disso, uma cerimônia memorial discreta foi realizada por antigos subordinados. Esta não foi uma despedida digna, mas um apagamento politicamente conveniente em meio a um expurgo. E segundo ele, tudo isso indicaria que a sua morte não aconteceu de uma maneira normal e que poderiam ter alguns outros motivos por trás da sua morte. Quem chegou a comentar sobre isso também para o Epoch Times? Quem não conhece a gente ainda, o Epoch Times é uma mídia americana, no entanto nós somos fundados por dissidentes chineses. Por isso a gente tem uma edição em inglês e também temos a edição chinês, que é o principal jornal do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Só uma breve explicação para quem ainda não nos conhece. Mas Chen Mingxi, que é o vice-diretor executivo interino do Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança de Taiwan, durante uma entrevista para o Epoch Times, comentou sobre o assunto, trazendo à tona algumas especulações de que talvez Jian Youxia, o vice-presidente da Comissão Militar Central, aquele rival de Xi Jinping que alguns especialistas têm apontado que pode ter tomado o local de Xi Jinping, que talvez ele estivesse por trás da morte de Xu Zhiliang. Ele disse o seguinte, abro aspas,
Outra razão possível para a morte de Xu é que Jiang Youxia, que agora controla as forças armadas, temia que Xi pudesse usar Xu para reunir militares para um contra-ataque para recuperar o poder. Então Jiang agiu primeiro contra Xu. Agora, um dos outros fatos que chamou bastante atenção foi que todos os altos membros do Partido Comunista Chinês enviaram para o enterro de Xu coroas de flores em sua homenagem, menos um, He Weidong, o aliado de Xi Jinping, que estava desaparecido. O fato dele não ter enviado essa coroa de flores trouxe ainda mais especulações de que realmente ele estaria desaparecido ou já teria sido retirado do Partido Comunista Chinês. Quem chegou a comentar sobre isso foi um comentarista de China que tem trazido várias informações de dentro do país, que é o Kai Shenkun. Ele disse o seguinte, abro aspas, isso mostra que He Weidong não é mais membro do Politburo e não tem mais direito ao tratamento que acompanha esse status. A única explicação é que ele sofreu um incidente ou já está morto. Agora, eu quero ir com vocês para essa questão da possibilidade de Xi Jinping ter sido substituído por Jiang Youxia na liderança da Comissão Militar Central, o órgão do Partido Comunista Chinês que controla o exército. Um detalhe importante aqui é que muitas dessas informações sobre a alta cúpula do Partido Comunista Chinês são muito difíceis da gente realmente confirmar. Porque, claro, o Partido Comunista Chinês não confirma essas informações. De vez em quando, a gente tem acesso a alguns documentos de dentro do partido. No entanto, boa parte dessas informações são trazidas por denunciantes de dentro da China ou pessoas que têm acesso a denunciantes ali dentro. Por isso, eu quero trazer aqui para vocês a análise de alguns especialistas sobre isso. Uma das pessoas que chegou a comentar sobre essa questão foi o Su Qinyun. Ele é um pesquisador e diretor da Divisão de Estratégia de Segurança Nacional de Taiwan. Ele comentou sobre isso durante uma entrevista para o Epoch Times em chinês. Ele disse o seguinte, abro aspas, que todos os oficiais militares de alto escalão expurgados no último ano foram anteriormente promovidos aos seus cargos por Xi. E no momento parece que apenas Jiang Youxia tem o poder de realizar os expurgos e Xi Jinping pode ter se tornado um carimbo de aprovação. Caso contrário, nem todos seriam pessoas da facção de Xi. Com esse comentário, o Su trouxe à tona aquela questão que eu já tinha trazido para vocês no início do vídeo, que é o fato de que boa parte das pessoas que têm sido retiradas do governo nos últimos tempos serem aliados de Xi Jinping, o que, claro, traz à tona especulações de que Xi Jinping estaria perdendo o poder e Jiang Youxia teria retirado essas pessoas de lá. Agora eu quero trazer aqui para vocês a análise de Tan Jingwen. Ele é um comentarista de China na NTD, que é uma mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos. Abro aspas para o que ele disse. Não só esta onda de expurgos em grande escala é quase inteiramente dirigida aos comparsas de Xi Jinping, como essas substituições são todas pessoas da facção de Jiang Youxia. Isso significa que pode ter havido uma grande substituição e transferência de poder nas Forças Armadas do PCC. Uma vez transferido o controle sobre as Forças Armadas, isso significa que a base de poder do líder do partido entrou em colapso. Portanto, agora Xi Jinping pode ainda ser o líder máximo no nome, mas na verdade ele perdeu o controle do poder supremo do PCC. Se realmente Xi Jinping foi substituído ou não por Jiang Youxia, a gente não tem como ter certeza. No entanto, um evento muito importante vai acontecer na China no dia 1º de agosto, que vai trazer à tona mais alguns indícios se isso realmente é verdade ou não. No dia 1º de agosto a gente tem o Dia do Exército, e geralmente dentro da China a gente tem várias comemorações e a promoção de generais militares. Só que agora, claro, se generais militares ligados a Xi Jinping receberem promoções, a gente vai ter um indício de que talvez Xi Jinping ainda mantenha algum poder dentro das Forças Armadas. No entanto, se generais ligados a Jiang Youxia forem promovidos, isso pode realmente indicar uma perda de poder de Xi Jinping. Além disso, em agosto, a gente vai ter a 4ª sessão plenária. Essa 4ª sessão plenária é um evento muito importante do Partido Comunista Chinês, onde eles definem as próximas pessoas que vão entrar ou vão sair do governo. E aqui, novamente, a gente vai poder compreender se aliados de Xi Jinping vão ser indicados ao poder ou não. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, já lembre-se de compartilhar este vídeo com mais pessoas e de deixarem aqui o comentário de vocês. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.